Hello, peoples! Vamos pro nosso cafezinho da semana. Gente, hoje eu não sei a mensagem ainda, igual eu falei pra vocês, a gente vai fazer sem plano, sem script, sem nada. Aqui é a hora que a gente começar a falar, Deus vai trazer o que é pra gente compartilhar aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma mensagem poderosa, porque toda vez que uma mensagem vai ser entregue pra alguém, o inimigo vai tentar atrapalhar aquilo chegar. E eu já tentei gravar esse café aqui 3 vezes hoje. Eu ia gravar no parque, eu levei os meus filhos pra brincar. E eles estão de férias, não sei na casa de vocês, mas parece que as crianças tentam se matar o tempo inteiro. E manter essas 2 criaturinhas aqui vivas não tá fácil não. E quando eu comecei a gravar o vídeo, o meu filho mais velho caiu da bicicleta e ralou bastante assim o joelho, deu uma furada com as pedrinhas que tinha lá no chão. E aí tive que encerrar o vídeo, eu vim correndo pra casa e dar banho nele, né, pra tirar as pedras. E foi aquela confusão. Resumindo, não fiz o vídeo. A hora que eu terminei de arrumar ele, fiz tudo, curativo. Falei, agora eu vou gravar meu vídeo. Peguei as coisinhas e fui lá pra fora, porque eu não tô conseguindo fazer na sala, porque eles tomaram posse da sala, né? Criança de férias, gente, eles usam toda a casa. Na mesma hora que eles estão no quarto, eu tô na sala, tô no jardim. Eu falei assim, olha, eu vou pro jardim, vocês ficam aqui, vocês me deixam lá 1 minuto pra me gravar o vídeo. 1 minuto não, 20 minutos. Eles falaram, tá bom. Eu fui pro jardim. Passou um pouquinho, eu voltei, eles, não deu certo, meu, o que foi? Falei, não, os vizinhos começaram a fazer barulho, não dá pra gravar. Voltei. Agora eu tô aqui. Falei, eu vou subir, vou fazer lá em cima. Vocês ficam quietos aí, me deixa fazer esse vídeo. Eles estão lá quietinhos, comendo a fruta deles e assistindo um desenho. E então, quando tem coisas que impedem a gente de falar alguma coisa que Deus tem no nosso coração, é porque a mensagem de fato é para chegar em alguém. E vai acontecer coisas no caminho que muitas vezes as pessoas desistem de concluir aquela obra porque tá dando muito trabalho. Mas aqui a gente resiste, aqui a gente persiste, aqui em casa a gente tem até um dilema. A gente fala para os nossos filhos, né? Não tem problema a gente errar, não tem problema fazer as coisas e não derem certo, mas a gente não desiste do que tiver no nosso coração. É claro que em determinados momentos você tem que abdicar, você tem que abrir mão, você tem que entender se aquilo ali realmente é algo de Deus ou não e você deixar pra lá, ir pra um próximo ciclo, né? Você deixar aquele ciclo pra trás, é diferente de você desistir. E aí eu vim aqui pro escritório e falei, gente, o que eu vou falar? O que Deus tem preparado aqui pra gente? Pra esse cafezinho de hoje. E aí eu vim pensando no que aconteceu ontem à noite. Talvez possa ser isso aqui que a gente possa comentar e falar sobre... Você escuta a voz de Deus, como que você identifica que é Ele que fala com você? Eu não sei se eu falei isso aqui já nos outros vídeos, mas... eu sinto muito forte no meu coração quando é Deus falando comigo, porque me dá uma agonia. Me dá uma agonia tão grande, eu tenho que falar, eu tenho que fazer o que tá no meu coração. É igual o vídeo, quando eu tenho que fazer o vídeo, eu tenho que ir lá e fazer, eu tenho que ir lá e falar. E parece que se eu não faço o que Ele mandou fazer, eu vou ficando agoniada, vou ficando chateada e parece que eu não tô realizando o que é o meu propósito, o que eu tinha que fazer. E às vezes isso acontece na sua vida também. Às vezes você tá vivendo uma vida agoniada, uma vida sem propósito. Às vezes é porque você não tá realizando o desejo que tá dentro do seu coração, o desejo que Deus pôs dentro do seu coração. E eu lembrei disso porque também o meu marido, ele não sabia identificar quando era Deus que falava no coração dele. E esses dias ele veio me falar coisas, veio me revelar coisas, veio me pedir perdão por coisas que não naturalmente um ser humano não iria fazer.
E ele veio conversar comigo sobre isso. E depois eu fui explicar pra ele. Eu falei, amor, você entende que agora você também sabe quando é Deus falando no seu coração? Sabe a agonia que você sentiu, que você precisava me contar isso, você precisava falar comigo, você precisava compartilhar isso? É porque é o Espírito Santo falando no seu coração. Porque normalmente nós, como seres humanos, a gente tem coisa que a gente não quer fazer, tem coisa que a gente não quer falar, tem coisa que a gente não quer realizar, porque é a nossa vontade, a nossa carne, mas dentro da gente fica uma agonia tão grande, fica uma angústia, fica uma ânsia, fica o nosso espírito ali querendo que a gente execute o que é necessário aqui. E com certeza quando você começar a escutar, se você já escuta, ou se você nunca escutou, nunca entendeu o que é a voz de Deus, né? Na verdade, a voz não é, nem sempre, tem gente que escuta. Eu peço para Deus, se Ele quiser falar comigo, em voz audível, eu quero que Ele fale, eu quero sentir, quero ouvir. Mas eu sinto no meu coração. Mas voz audível eu nunca ouvi. Mas tem pessoas que ouvem, que já ouviram. E é esse sentimento que fica dentro da gente, que fica ali te agoniando. Quando você tá agoniado, você precisa realizar alguma coisa. E normalmente são coisas que não é pra você. Não é algo que é legalzinho, que é gostosinho. É algo que vai ajudar alguém. Ou é algo que vai te libertar de alguma coisa. Ou é algo que vai mudar alguma coisa. E tem pessoas que não sabem qual que é a voz de Deus, qual que é a voz dos seus pensamentos, né? Qual que é o seu cérebro ali, né? O seu raciocínio lógico. E é bem diferente. É bem diferente quando é a voz dele. E ontem a gente estava lendo a Bíblia, eu e os meus filhos, e ele sempre escolhe, cada dia é um que escolhe a leitura. Quando a gente vai dormir, a gente lê uma passagem da Bíblia e faz oração antes de dormir. E ontem era o dia do Theo escolher, e eu falei assim, filho, eu posso escolher? Porque, na verdade, eu não quero escolher, porque a minha Bíblia estava aberta numa página que não foi eu que abri. E é uma Bíblia que eu não leio há muito tempo, que ela estava aqui no escritório, é uma Bíblia que eu ganhei da tia do Ricardo, deve ter uns 12, sei lá, mais de 12 anos eu acho que eu ganhei essa Bíblia. Eu não lia ela, eu comecei a ler ela quando meu filho pediu, quando começou a minha conversão, quando eu comecei a estudar sobre Deus, sobre Jesus, porque o meu filho queria aprender, ele queria saber sobre toda a história de Jesus. E eu não sabia. Como que eu ia ensinar para uma criança o que eu não sabia? E eu falei, tá bom, então como que a gente vai saber a história de Jesus? Leia na Bíblia, né? Peguei essa Bíblia há um ano e meio, uns 2 anos. Deve ter menos de 2 anos. E comecei a ler, eu falei assim, filho. E ele me perguntava, porque ele é muito curioso, meu filho, ele quer saber detalhes das coisas. E eu não sabia explicar para ele direito, porque primeiro ela tem uma linguagem bem difícil de interpretação para quem não conhece nada da palavra. Mesmo assim a gente lia, eu lia com ele até eu comprar uma outra de infantil. Eu leio a infantil porque eu gosto da explicação dela. E essa Bíblia estava aqui no escritório aberta. Estava aberta na última página e não foi o que eu abri. Não sei se foi as crianças, não sei se foi meu marido antes de viajar, não sei se foi minha sogra quando limpou a casa, não sei. Sei que ela estava aberta ontem, assim, nessa página. Na última página da Bíblia. E a última página, a última história, o último livro é o que é Apocalipse. E eu fui ler. Eu falei assim, eu posso escolher? Posso ler? A mamãe vai ler. Não foi eu que escolhi, não foi vocês, mas acredito que seja Deus, porque não foi nenhum de nós que abriu nesse livro. Aí meu filho falou, claro, mãe, pode ler sim. E aí eu comecei a ler. Eu vou ler aqui pra vocês um pedaço. E quando a gente está entregue ao que, para receber o que Deus quer para nossa vida, nossa família inteira fica disponível para aquilo. E o meu filho, ele queria ver Apocalipse escrito por João. E ele queria ver o que João estava vendo.
Isso que era o último capítulo, gente. Agora ele quer estudar Apocalipse. Vou ter que estudar Apocalipse com meu filho de 7 anos. E é tão interessante essa ânsia dele, essa vontade dele de querer aprender, porque não veio da gente. Porque eu comecei a buscar sobre Deus e sobre Jesus e sobre a história da Bíblia, porque ele queria aprender. E não tinha como ensinar o que eu não sabia. Então não tem como você ensinar, passar para os seus filhos o que você não sabe. Claro que se você não sabe, você vai buscar ajuda, você vai pôr ele em escolas para ele aprender o que ele quer, você vai influenciar de certas formas, você vai financiar de certas formas, mas tem coisas que... Peraí, deixa eu arrumar minha música. Tem coisas que você vai ter que aprender para você ensinar ele. Como você vai ensinar para o seu filho sobre paciência se você é impaciente? Como você vai ensinar para o seu filho sobre respeito se você não respeita ninguém? Como você vai ensinar para o seu filho sobre responsabilidade se você é irresponsável? Como você vai ensinar para o seu filho sobre princípios se você não tem princípios e valores? Como você vai ensinar para o seu filho sobre Jesus se você não tem base nenhuma, se você não estuda sobre isso, se você não busca sobre isso? Como? Então, aqui em casa, eu tenho certeza que nós nos tornamos pessoas melhores por conta dos nossos filhos também. Porque é natural a gente ter que ensinar eles. E a gente só ensina, a gente só põe pra fora o que a gente tem dentro do coração. Então, eu e meu marido, a gente teve que buscar sobre isso e a gente encontrou o maior amor do mundo nesse meio termo, nessa busca, nesse aprendizado. E foi maravilhoso e está sendo poderoso. E o nosso filho, ele gosta de imergir quando a gente está lendo. E ontem essa passagem fez ele querer fazer uma mentalização. Ele queria ver o que João estava vendo. E eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Eu dou aqui essa dica para vocês. Façam mentalizações. Coloque uma música, ore, fale com Deus, reze. Não sei como que você fala, mas esteja em comunhão, fale. Tem gente que fala que é falar com o universo, mas fale, peça, feche seus olhos, se entregue, que quando você está conectado espiritualmente com Deus, com Jesus, você recebe, você vê, você compartilha daquilo, ele se mostra para você, ele se apresenta para você de uma forma especial, diferente. Cada pessoa vai ter um jeito de ver, de sentir, de ouvir. Tem gente que escuta, tem gente que sente, tem gente que vê. Tudo isso vai depender da sua entrega, de como você está ali livre e disponível para receber dele. Então, nesse cafezinho aqui de hoje, não tinha nada preparado, mas aí como eu lembrei de ontem o que aconteceu, eu acho que cabe bem aqui. Eu vou ler esse pedaço aqui de Apocalipse. É o último capítulo. Então, Apocalipse, tem gente que tem medo de Apocalipse, tem gente que fala que quando começa a ler, não quer ler, porque é o fim, o que vai acontecer no fim, né? Quando Jesus voltar, quando acontecer o juízo final, tem muitas coisas ruins que acontecerão. Mas para quem está em Cristo, para quem foi salvo, para quem está reinando aqui nesse tempo, isso aqui é uma libertação, isso aqui é o que todo mundo espera. Não vai ser nada de ruim, vai acontecer as coisas, vai. Mas quem está reinando vai estar lá com ele, não vai estar aqui sofrendo. E esse aqui é o último capítulo de Apocalipse. Foi o que foi trago, né, por João que escreveu o Apocalipse. Eu vou ler aqui. O título é O Rio e a Árvore da Vida. Jesus vem em breve. Versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e a folha da árvore são para a saúde das gentes.
e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então o anjo mostrou para João, o que aconteceria no final dos tempos. E essa passagem aqui foi muito poderosa. O meu filho, eu falei, então vocês fechem os olhos, eu vou ler e vocês vão tentar visualizar. E ele queria ver o rio, e ele falou que ele viu a árvore da vida, e ele viu a luz, e ele falou que quando ele viu a luz, ele não conseguiu ficar com o olho fechado, que ele assustou. Quando ele viu a luz, ele abriu o olho. E aí ele perguntou, falou, mamãe, é normal quando a gente vê a luz de Deus, a gente abriu o olho? Eu falei, é normal, mamãe quando viu também a primeira vez, ela assustou. A primeira vez que eu vi, gente, eu tava orando, e eu vi um olho muito forte, assim, muito grande. Era como se fosse cheio, a luz era tão forte que era como se estivesse cheio de fogo esse olho. E eu levei um susto, e eu abri o olho na hora, e eu assustei muito. Só que não era um susto de medo, era um susto, porque a luz era muito forte. E aí eu lembrei de quando eu vi a primeira vez. E eu falei pra ele, a mamãe também, quando viu a primeira vez, ela levou um susto. E aí ele falou, lê de novo, que eu vou tentar ver de novo. Eu falei, tá bom. Aí eu continuei lendo. E ele falou que ele viu a árvore, que ele viu a luz, que ele viu o rio, que era a água, era muito limpa, muito linda. E depois disso, eles dormiram enquanto eu li, enquanto eles faziam a mentalização. Depois ele falou e depois ele tentou ver novamente, e eles dormiram nesse tempo. E eu terminei a leitura sozinha e comecei a orar, e comecei a chorar, e comecei a agradecer a Deus por Ele ter tocado toda a minha família, por Ele ter nos lavado com esse rio, com essa água tão limpa, tão cristalina, que limpa tudo. Você pode estar sujo o quanto você tiver, o quanto for, cheio de coisa ruim, cheio de pecado, que limpa. Aqui está escrito que tem um rio de água viva, um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. Então esse rio, quando ele é derramado sobre nós, essa água, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos purifica. E quando a gente está limpo, quando a gente está purificado, ou buscando essa purificação todo o tempo, a gente consegue acessar a Deus, a gente consegue, eu acredito que na minha humilde visão aqui, que realmente a gente tem que mergulhar, porque aqui ele fala que a árvore da vida, ela tá no meio desse rio, né? Dos dois lados da árvore tem um rio. Então, pra gente acessar, pra gente chegar nessa árvore, a gente tem que passar pelo rio. A gente tem que mergulhar ali, se lavar e se limpar, porque se você não tiver purificado, se você não tiver acessado Jesus, você não vai conseguir chegar perto dele. Você não vai conseguir chegar perto dessa árvore da vida, que é Deus, que é Jesus. E quando a gente chega nessa árvore, né, ela produz frutos. A árvore da vida, ela produz frutos todos os meses. Então quer dizer, vai continuar frutificando. Depois que você acessou, você vai continuar frutificando, dando frutos todo o tempo. Não é que você deu fruto uma vez e aquilo ali acabou, você nunca mais fez nada. Quando você acessa essa árvore da vida, os frutos são eternos. Você continua frutificando e frutificando. E depois disso, nunca mais haverá maldição contra alguém.
E no Antigo Testamento, tô lendo aqui porque eu lembrei, e verão seu rosto nas suas... Cadê? Os servos verão o seu... Cadê? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Então, os servos de Deus vão poder ver o rosto dele. Então, no Antigo Testamento, dizia que ninguém podia ver o rosto de Deus. Ninguém podia ver a Deus, que a pessoa era consumida, né? Ela morria. E depois de Jesus, nós podemos ter esse acesso. É um acesso de pertencer a Ele, de estar com Ele. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de candeia, que é a luz, né? Nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Então, quando Ele voltar, quando acontecer isso aqui tudo, Ele que vai ser a luz. E nós todos que somos um pedacinho da luz dele, nós vamos nos conectar a Ele. Mas nós temos que ter passado por esse rio. Nós vamos ter que ter nos lavado, nos limpado, mergulhado, frutificado. E a gente vai estar com Ele. Gente, é maravilhoso. Quando eu li isso aqui, eu comecei a chorar e agradecer e perceber o quão Deus é maravilhoso. Que Ele nos permite nos lavar. Ele nos permitiu através de Jesus. Ele mandou Jesus para que a gente possa ter esse acesso, né? Porque antes de Jesus a gente não tinha. A gente era condenado pelas leis. Todo pecado que a gente fizesse, a gente era condenado. Tinha que fazer sacrifícios ali para poder ser perdoado e chegar até Deus. Depois de Jesus, não, Ele é o sacrifício, Ele é o sacrifício. Hoje basta que a gente se arrepender de todo o coração. Se arrepender dos maus que a gente fez, das coisas ruins que a gente fez, dos pensamentos maldosos que a gente teve. Se livrar disso, lavar com essa água. Se lavar com essa água. Então Ele fala, gente, Jesus fala, vá e não peques mais. Todo mundo peca, gente. Não é pra gente ficar condenando o outro que pecou, que é pecadinho ou pecadão, é pecado. É só você se lavar, você se purificar. Porque uma pessoa que está pura, que está lavada, que mergulhou nessa água, ela não vai querer cometer o mesmo pecado. Ela não vai querer cometer o mesmo erro. Ela não vai. Porque ela se lavou, ela se entregou. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para as outras coisas ruins. Não tem. Claro que o inimigo vai tentar, vai. Mas a gente tem a armadura, a gente tem Deus, a gente sabe para onde voltar, a gente sabe o que funciona contra isso. Então aqui, então o meu desejo para você hoje aqui nesse café é que você busque essa água, busque mergulhar nela, busque beber dela, busque transbordar dela, porque depois quando você está limpo, quando você se lava, isso tudo vai servir para outras pessoas também. Isso tudo vai ajudar outras pessoas também. Only presence, only atmosphere. Aqui no versículo 8 fala: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar ante os pés do anjo que me mostravam essas coisas. E ele disse-me: olhe que o não faças, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardaram as palavras deste livro. Adora a Deus. Quer dizer, o anjo que revelou isso para João, ele não é digno de ser adorado. João prostrou no chão e foi adorar o anjo. O anjo falou: ei,
não é para me adorar não, é para adorar só Deus que é digno de adoração. Então você que está adorando pessoas, você que está adorando dinheiro, você que está adorando, não sei, lugares, coisas, para de adorar. O único que é digno de adoração é Deus, só Ele, nem o anjo é digno de adoração. Que você possa entender isso, gente, o poder de Deus. Ele é para ser adorado, não é as outras coisas, não é as outras pessoas, nada. As palavras dessa Bíblia é muito difícil, porque eu não tô trazendo aqui tudo para vocês, mas depois eu vou ler na dos meninos, que é mais fácil. Mas é poderoso, gente, essa passagem aqui mexeu comigo ontem à noite. E os meus filhos visualizaram, assim, claro que cada um visualiza da sua forma, né, com o seu inconsciente, mas eu lembrei também de uma das primeiras vezes que eu tive uma visualização sobre um jardim, que eu fui guiada para mim ter a visualização, e eu vi um jardim, mas não era essa passagem, eu nem sabia dessa passagem, e eu via um jardim assim muito grande, muito lindo, e tinha uma árvore lá. E dentro da árvore saía uma luz. E eu nunca tinha ouvido ou escutado isso aqui, nunca. Eu nunca tinha escutado sobre a palavra de Deus, nunca tinha escutado sobre Jesus, nunca tinha lido a Bíblia dessa forma aqui. E quando eu fiz essa mentalização, eu vi um jardim maravilhoso com árvore. E na árvore tinha uma luz, e essa luz vinha e era como se eu fosse de encontro para essa luz. Então, com certeza, demonstra, né, que nós fazemos parte da luz de Deus, nós somos uma fração dele, nós somos feitos imagem e semelhança dele, nós carregamos uma parte dele dentro de nós. Então, nós carregamos uma parte dessa luz e nós vamos ser atraídos para ela sempre. E aqui no versículo 13, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Porém, estarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e cometa a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela d'alva. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Se isso aqui não faz você entender ou sentir alguma coisa, busque mais, gente. Busque mais sobre isso. Busque mais sobre Deus, sobre a árvore da vida, sobre Jesus, sobre o reino de Deus, sobre esse jardim, Busque mergulhar nessas águas. Se entregue para Ele. Não que a sua vida vai ser perfeita depois disso, vai ser o sonho que você idealizava, todas as coisas maravilhosas vão começar a acontecer. Não é isso, não é essa a promessa. A promessa é que você vai acessar a eternidade e você vai acessar Deus, você vai acessar o perdão, você vai acessar a vida eterna com Ele. Você vai ligar o que é para ser ligado aqui na terra, aqui no céu. Mas você tem que querer, você tem que buscar, você tem que se entregar para isso. E você vai ver a vida de uma forma bem diferente. Você vai ver a vida de uma forma mais clara, igual esse rio, uma forma mais clara e com mais luz, igual essa luz aqui. Você vai ver com uma clareza maior, com um entendimento maior. E a sua espiritualidade ela fica mais aguçada e você vai ver o mundo de uma forma mais espiritual, não só uma forma carnal, né? Nós não somos apenas essa carne, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Então, que você não veja a sua vida só da forma carnal.
E eu vejo muitas pessoas que frequentam a igreja, que realmente, de fato, já se entregaram para Jesus, mas não são espiritualizadas. Não tem essa sensibilidade, não escuta a voz de Deus, porque nunca buscou tratar outras áreas da vida, as áreas emocionais, porque se a gente não se limpar dessas áreas emocionais, tudo que tá de ruim ali, tudo que tá errado, tudo que tá depressivo, que tá corroendo, que tá carregado de peso, de culpa, de ódio, de maldade, de rancor, tudo que tiver ruim ali às vezes te impede de estar puro. Então você tem que deixar ser lavado. Não é simplesinho assim, do ponto de vista de que não vai doer, de que não vai mexer, não vai mudar e transformar você, porque vai. E uma transformação, às vezes ela é difícil, mas é poderosa. É muito bom, e eu queria declarar aqui na sua vida que você vai ser lavado por essas águas, você vai mergulhar nesse rio de águas limpas e você vai deixar esse rio fluir dentro de você e vai acessar o Espírito Santo de uma forma assim poderosa que vai transformar a sua vida. É isso que eu espero aqui para você e para todo mundo que assistir esse vídeo. Então, o nosso cafezinho de hoje aqui era sobre isso. Um beijinho para vocês e até o próximo café.